dia a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, na sua bondade. A humanidade sempre consagrou o maior sacrifício de Jesus como sendo a sua experiência de holocausto na cruz. E também considerou que o sangue derramado ocorreu para que os nossos pecados fossem também diluídos. Isto quer dizer que aquela experiência na cruz representou fundamentalmente um grande sacrifício, um grande martírio para que a humanidade possuísse todas as suas defecções, todos os seus equívocos, todas as suas mazelas eliminadas definitivamente. Curiosamente também, de um ponto de vista paradoxal, nós temos percebido que esse objetivo parece que não se concretizou, porque logo depois da sua morte instalou-se uma grande perseguição aos cristãos. Passado algum tempo, ao contrário, as cruzadas começaram a invadir inúmeros territórios pelo mundo, tentando impor o cristianismo com a cruz na sua bandeira, dizimando um número incontável de pessoas que não aderissem àquela proposta. Até os dias de hoje, quando nós, por exemplo, passamos pela Primeira e pela Segunda Guerras Mundiais, que também dizimaram um número que é impossível medir em relação às pessoas que faleceram, que sofreram, que foram eliminadas nesse contexto. Então, nos parece um pouco estranho analisar que o martírio da cruz tenha realmente eliminado todos os danos interiores na nossa alma, para que nós nos tornássemos criaturas despertas para uma nova realidade. Dá a impressão de que é paradoxal. Isso não aconteceu. E realmente não aconteceu pelo fato de que a sua morte na cruz não representa a deterioração ou a eliminação dos nossos erros, dos nossos pecados. Em realidade, a morte na cruz foi um grande exemplo de que vale a pena até mesmo morrer quando se tem um ideal grandioso. E nós não conseguimos alcançar, captar profundamente a dimensão daquela morte. Vale a reflexão do motivo pelo qual ele sequer resistiu a ir para o Gólgota, a ser suspenso naqueles madeiros sem nenhuma contrariedade, sem nenhuma luta quanto àquela determinação crucial e cruel, tanto dos sacerdotes quanto da autoridade romana. Por que ele não se defendeu? Por que ele nada disse e simplesmente caminhou sem qualquer queixa para a morte? Porque aquilo era necessário. Se ele não se submetesse àquela experiência, toda a sua doutrina, todo o conteúdo que ele viera apresentar e todo o seu comportamento anterior cairiam por terra. Porque não morrer ou sobreviver significava compartilhar das imperfeições com que ele convivia todos os dias. Significaria negociar com tudo aquilo que era impróprio. E ele viera justamente para o contrário, para nos apresentar
um modelo de saúde, e isso é muito importante nós termos em mente. Ele veio para mostrar um modelo de saúde em que cada um de nós deve assumir indiscutivelmente as rédeas da própria vida e da própria existência atual particularmente. Nós nos confundimos muito com a proposta de Jesus, acreditando que a Ele tudo devemos entregar e não mais nos preocupar com o que irá acontecer conosco. Nós temos a impressão de que, depositando sobre o seu colo todos os nossos infortúnios, tudo se resolverá. E não consideramos que nossas decisões, nossas lutas, nosso sofrimento, nossos desafios representam, eles sim, o grande crescimento em função de tamanhas experiências de suor e de conquistas que venhamos a ter em decorrência deles. Quando nós observamos o Evangelho de Jesus e percebemos que depois de 21 séculos nós continuamos caminhando com quase as mesmas dificuldades de outrora, dá para perceber o quanto é difícil seguir Jesus. E também dá para perceber por que nós ainda continuamos enfermos do ponto de vista emocional, orgânico também, mas principalmente emocional, psíquico. Por que nós continuamos enfermos do ponto de vista psíquico? Porque hoje a depressão e a ansiedade campeiam no mundo. Por que elas vêm aumentando consideravelmente? Por que o nível de suicídio vem aumentando consideravelmente? É uma pergunta que nós precisamos fazer, porque se tivermos uma resposta, poderemos alcançar, por meio dessa resposta, um novo modelo de comportamento, de pensamento, e sair dessas situações desagradáveis, é claro. Então, o que eu proponho aqui é fazermos uma avaliação sucinta, é claro, de como nós estamos ainda enfermos e dentro da proposta de Jesus de saúde integral, nos afastarmos desse nível de sofrimento e termos uma vida mais feliz, mais produtiva, com maiores conquistas, dentro do clima que nós desejamos alcançar, espiritualmente. Vamos fazer uma análise, então, do que ele propõe. Primeiro, um aspecto teórico inicial. Na proposta psicoterapêutica de Jesus para a saúde integral, a criatura humana necessita impreterivelmente assumir responsabilidade perante a sua vida. Isso é um ponto crucial. Segunda coisa importante na proposta de Jesus: a pessoa só é livre quando ela assume responsabilidade. A liberdade irrestrita, ela não existe. Existe sempre uma liberdade relativamente condicionada à responsabilidade. E quando eu me refiro à responsabilidade, quero dizer o ato de responder à vida aos seus questionamentos. Nós temos a ideia de que nós é que perguntamos para a vida, em vez de imaginar que é a vida que nos faz perguntas constantemente. Toda vez que eu desperto pela manhã, eu começo a receber inúmeros questionamentos da vida, isto é, chamados para que eu coloque em ação minhas aptidões. Quando eu vou para o trabalho, eu vou responder a tudo aquilo que está ali. Quando eu assumo um lar, eu respondo àquele ambiente a todas as suas exigências.
Quando eu reencarno, eu assumo responsabilidade, isto é, eu respondo a tudo aquilo que representa o meu passado e o meu presente, o meu organismo e assim por diante. Sempre é a vida que pede respostas e não eu que faço perguntas, e nós nos confundimos. Geralmente nós nos colocamos numa condição de onipotência e de poder, acreditando que tudo que está ao nosso redor deve nos servir, e nós perdemos a capacidade de aprender a sofrer, de aprender a resistir à dor, de aprender a mudar as circunstâncias quando elas não são boas. E é daí que vem constantemente a queixa. Uma das maiores dificuldades que apresentamos no campo da depressão, seja da ansiedade e de outros transtornos, a queixa representa o ponto principal do nosso dissabor. Isso porque nós não conhecemos qual é essa proposta essencial de Jesus para tal mudança. Que tipo de queixas são essas? Fundamentalmente três, do ponto de vista psicológico. Primeiro, a queixa em relação a mim mesmo. Eu não sou capaz, eu não mereço ser amado, eu sou uma criatura inferior, eu sou impotente para mudar as coisas que estão ao meu redor, eu não tenho solução. É o primeiro padrão de queixa relacionado ao indivíduo. Segundo padrão de queixa é em relação ao mundo. O mundo é hostil, o mundo é difícil, aqui é uma questão de sobrevivência. Nós consideramos a nós criaturas impotentes e o mundo um lugar muito difícil de se habitar. Basta conversar no cotidiano, a gente vê isso constantemente. Mas está tudo tão difícil, isso aqui não tem jeito. Isso representa o segundo nível de queixa quanto ao mundo. E o terceiro nível de queixa quanto ao futuro. O futuro é sombrio, tudo é muito incerto. Eu acho que eu nunca conseguirei ser feliz. Pensamentos negativos em relação ao futuro, níveis de queixa em relação ao futuro profundamente depreciativas, negativas. E nós estamos habituados a isso. Por que nós estamos habituados a isso? Porque é da natureza humana um estado de autodefesa, onde, como eu disse no começo, colocamos, logo depositamos no seio das outras pessoas aquilo que nos diz respeito. Jesus representou esse depositório. Nós utilizamos aquele fenômeno da morte e do sangue derramado para aplacar, diminuir o peso daquilo de que somos responsáveis, dizendo, ele agora assume, o que naturalmente é muito fácil, e não é a realidade. Muito pelo contrário, a sua proposta é de que nós assumamos responsabilidade. Então vamos ver alguns itens que são fundamentais para a saúde integral que Jesus propõe do ponto de vista de um modelo psicoterapêutico altamente inovador. Ele tem 21 séculos e nós ainda não conseguimos aplicá-lo, até pelo fato de ele ser, primeiro, inovador, segundo, exigir de nós uma independência que temos medo de assumir. Temos muito medo de reconhecer que tudo está nas nossas mãos. É por isso que nós temos dificuldade de alcançar aquele homem, porque ele era um indivíduo independente. Ele caminhava com independência e dava aos outros o direito de fazerem como achassem melhor. E aquilo era terrível, como é até hoje para nós. Perceber que somos nós os timoneiros da nossa vida. Então vamos lá. Primeiro, algumas propostas
Naturalmente não podemos aqui abarcar o Evangelho. Então eu trouxe alguns tópicos em mente para que a gente possa analisar e que são de muita importância para a transformação que necessitamos. Primeiro, ele disse: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Se alguém vos bater na face direita, oferecei também a esquerda. Se alguém te tomar a túnica, dá também a capa. E se alguém te pedir para caminhar com ele 1000 passos, caminha 2000 em vez de 1000. Nós temos aí um contexto importantíssimo de conduta. Dá para perceber, então, primeiro, não resistir ao mal. Isto é uma coisa extremamente difícil para nós, porque nós passamos a vida nos defendendo de uma série de coisas. Temos muito receio de conviver com as pessoas, temos suspeitas, não confiamos, acreditamos estar sendo sempre caluniados, estar sempre sendo vigiados. No trabalho, parece que nós estamos por um fio. Em qualquer situação, tudo parece às vezes conspirar contra nós. Esse é o protótipo da neurose, da ansiedade. E ele propõe como saúde integral não resistir ao mal. Do ponto de vista psicológico, o que isso significa? Aprender a sofrer. Já repararam que nós não sabemos sofrer? Quando eu digo aprender a sofrer, não quero dizer que a gente tenha que sofrer e com isso aguentar. Não é isso. Mas aprender a sofrer significa não permitir que as coisas ao redor, que sejam mais dolorosas, tenham tanto impacto sobre nós. Isto é aprender a sofrer. As coisas em torno não tenham tanto impacto. Às vezes um problema no trabalho, um problema dentro do lar, um problema em qualquer ambiente nos faz desenvolver um estado de mágoa em que passamos anos aflitos com isso, acreditando-nos jamais ter o direito de sofrer desse modo. Aquilo parece ser algo terrível que aconteceu conosco, e a nossa vida passa a ser um infortúnio, uma tristeza constante, porque nós não aprendemos a sofrer, não concebemos outras formas de ver as coisas. E Jesus então propõe: não resistais ao mal. Isto é, não permita que as coisas que aconteçam com você, uma ofensa, uma adversidade no trabalho, um fracasso qualquer, uma coisa que você tenha praticado e que não foi boa, e que você começa a pensar, por exemplo: nossa, como eu sou infeliz, como eu sou incapaz, como é que eu pude fazer aquilo, que absurdo, eu não tenho jeito. Ele propõe: não resistais ao mal. Cuidado com esse tipo de pensamento. Não desista das coisas simplesmente porque algo não deu certo. Aprenda a sofrer, aprenda a se levantar. Não lute contra tanto os seus sentimentos, aqueles internos negativos, quanto aquelas pessoas que estão fora e que vêm contra você. Não lute contra isso. Aceite e compreenda que você é alguém aprendiz, que está caminhando e tem o direito de errar. Ao mesmo tempo, perceba isso nos outros, que os outros também não são perfeitos e eles têm o direito de falhar, de errar e de se corrigir. Isto é não resistir ao mal. Mais adiante, ele então propõe: quando alguém vos bater numa face, oferecei a outra. Este é um outro ponto da saúde integral. O primeiro que nós aprendemos é: devemos fortalecer as nossas resistências contra o sofrimento,
compreendendo que somos criaturas aprendizes e os outros também. Com isso, conseguimos laços de afetividade maior. Segundo passo importante: exercitar o lado contrário daquilo que sofremos. Isso é fundamental. Exercitar o lado contrário, isto é, quando alguém vos bater numa face, oferecei a outra. A gente pensa normalmente que a pessoa bate de um lado e a gente diz, já bate no outro. Não, não é isso. É mostrar o outro lado. Quando alguém nos agredir, se nós agredirmos, nada funciona. Não existe aprendizado. Mas se fizermos de um modo que nós gostaríamos que fizessem conosco, como ele propõe, num outro momento, tudo muda. Porque aquele que agride aprende uma outra forma de comportamento. E nós que praticamos a forma sadia, nos fortalecemos. Adquirimos mais saúde, paz. Porque se alguém me agride e eu agrido, no momento em que ele agride, o problema está com ele. Quando eu agrido, o problema está conosco. Acabou a minha paz. Eu só tenho paz quando eu não me comporto igual àquela pessoa que me ofendeu, que me fez sofrer. Então, um dos pontos importantes da saúde integral é mostrar o outro lado do comportamento, para que nós possamos olhar para nós com mais orgulho, com mais força, com mais alegria. Esse é um outro ponto muito importante. Terceiro ponto importante da saúde integral: dar além do que se pede. Em todos os aspectos. Quando alguém te pedir a túnica, concede a capa. E se te pedirem para caminhar 1000 passos, não, caminha 2000. Isso quer dizer que, se nós fizermos o trivial, se levarmos uma vida simplesmente por viver, aí eu como, eu bebo, eu durmo, eu trabalho, eu tenho meu salário no final do mês. Se a vida se resumir nisso, nós vamos adoecer. Porque o Espírito pede mais. O Espírito da nossa vivência pede mais. Ele pede que nós façamos além, que vamos além daquilo que representa uma necessidade trivial, convencional. Então a gente chega no trabalho, eu faço a minha obrigação. Dentro de casa, eu cumpro ali o meu dia a dia. Na rua, eu faço o que é preciso, minimamente. Então fica difícil. Se a nossa vida for assim, com certeza vamos adoecer. Porque haverá uma coisa chamada frustração existencial. Nós sobrevivemos em vez de viver. Então esse terceiro ponto é muito importante. O ponto de ir além. Quando chegarmos no nosso trabalho, façamos além. Isto é, observemos as nossas potencialidades e vamos além daquilo que nos pede, com mais qualidade, com mais atenção, com mais competência, com mais capacidade. E quando aquilo terminar, nós vamos dizer, puxa, olha só do que eu fui capaz. Como isso foi bom para mim. Hoje eu me empenhei de uma maneira excelente, estou satisfeito comigo e o nosso humor melhora, a nossa disposição cresce. Mas se fizermos o trivial na base do empurrão, nós vamos pensar, eu estou simplesmente fazendo a minha obrigação. E a frustração existencial se estabelece. Então esses 3 pontos para a saúde integral são muito importantes. Outro ponto, então, agora, fundamental. Ele também disse, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, orai pelos que vos perseguem.
Vejam que interessante isso. Eu considero essa proposta uma das mais significativas para a saúde integral. Uma das mais significativas. Essa afirmação representa todo um modelo de psicoterapia específico, todo, numa frase. Qual é essa frase? Qual é o significado disso? Liberdade responsável. Nós adoecemos do ponto de vista depressivo e ansioso, normalmente, porque nós nos colocamos presos a uma série de coisas. Isso é evidente. O que é a depressão, por exemplo? A depressão nada mais é do que um nível excessivo de insatisfação interior. Esse nível de insatisfação interior representa a percepção de uma impotência para mudar as coisas. Por isso, ficamos deprimidos. Daí os sintomas habituais: humor para baixo, desânimo, sentimento de uma inutilidade, cansaço, fadiga, falta de energia. O que mostra que a essência é: eu sou impotente para mudar as coisas. É um fenômeno de aprisionamento. Por que há esse aprisionamento? No fundo, porque as coisas não saem como nós desejamos. Por isso, a nossa tristeza. De alguma forma, o significado é esse. Então nós nos colocamos presos a uma série de coisas. A proposta de Jesus é que nós nos tornemos criaturas, primeiro, livres nas nossas decisões. Segundo, responsáveis para assumir essas decisões. Quem tem essa força espiritual, esse tônus espiritual para a mudança, começa a melhorar. Uma das ações terapêuticas mais significativas na depressão é começar a ajudar o paciente a ser livre, a tomar iniciativa, a assumir sua própria vida pouco a pouco. É essa a proposta de Jesus. Então ele diz: amai os vossos inimigos. Isso é fundamental. Porque a gente se pergunta: como é que eu vou amar quem não gosta de mim? Como é que eu vou perdoar quem me agride? Como é que eu vou abraçar, me aproximar, respeitar quem não me respeita? Isso acontece porque estamos presos a essas necessidades que nos atormentam, de que os outros gostem de nós, de que os outros nos tratem bem, e isso nos faz adoecer. Porque como é que eu posso controlar o que está fora de mim? Isso é impossível. Eu já tenho dificuldade de controlar o que está dentro, meus pensamentos, mas o que está fora então é pior ainda. Como é que eu posso controlar se a pessoa vai gostar de mim, se ela vai me tratar bem? Então a proposta de Jesus é: para que você tenha equilíbrio, para que você tenha saúde, é necessário que você assuma uma independência espiritual. Não dependa de nada nem de ninguém para tomar decisões. Tome uma decisão que seja importante para você. Então, eu amo, independente de que me amem. Eu trato bem, independente se vão me tratar ou não. Eu respeito, não importa se vão me respeitar ou não. Quem assume esse poder de autonomia adquire saúde integral. Dá para perceber o quanto é difícil assumir isso. Daí a dificuldade que temos de aderir à proposta do Evangelho. Porque é muito difícil para nós fazer isso ainda. Temos muito medo de perceber o quanto somos capazes de assumir a nós mesmos. Temos esse receio de fazer isso. Então Jesus propõe justamente que nós aprendamos essa liberdade espiritual,
de simplesmente amar sem nos preocupar com o que virá. Quando a gente se preocupa com o que vem, isso é o protótipo do que chamamos de neurose. A pessoa neurótica, que hoje é um termo muitas vezes pejorativo, é a pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa, ela está sempre na dependência de que algo funcione, e ela está sempre aguardando uma ajuda alheia constante. Existe uma doença em psiquiatria bem documentada, chamada transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno é a doença do EC. É aquela pessoa que diz assim: eu estou com tanta vontade de passar uns dias na praia, vamos? E essa pessoa que tem a doença do EC começa: e se chover? E se não der certo? E se o pneu furar? E se der algum problema lá? E se a gente adoecer? Aí ninguém vai. É a doença do EC. Sempre esse, vamos fazer tal, que tal empreendermos um novo trabalho? E se ninguém concordar? E se fulano não gostar? E se a gente não passar, não parecer bem para os outros? E se não gostarem de nós? Não vai. A pessoa quer arrumar um namorado, uma namorada, marca um encontro, não vou. Por quê? E se ela me olhar? Então não vai. Nunca consegue concluir nada, porque vive no EC, é o protótipo da neurose. O nome disso é prisão da imagem em relação aos outros. Jesus propõe o contrário: amai os vossos inimigos. É a ruptura em relação ao que vão pensar de nós, se vão gostar de nós, se vão nos atender. Isso não é importante. Quem aprende isso começa a ter o exercício da saúde integral. Outro aspecto importante, esse também é essencial. Ele disse: quem quiser vir após mim deve renunciar a si mesmo. Vejam que interessante isso. Renunciar a si mesmo. Tomar a sua cruz e caminhar. Porque todo aquele que quiser se salvar se perderá, mas todo aquele que se perder por amor de mim salvar-se-á. Eu acho isso excepcional. Vejam, renunciar a si mesmo. Eu fico pensando comigo o que tem de mais difícil do que renunciar a si mesmo. Tudo que a gente não faz é renunciar a nós. Nós estamos sempre, a todo momento, preocupados conosco. Sempre. O que vai acontecer comigo? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou, enfim, o que eu vou fazer? Estou sempre preocupado. Será que vão gostar de mim? Será que vão me atender? Será que eu estou protegido? Será que vai me acontecer alguma coisa? Estou sempre preocupado comigo, em tudo. E Jesus propõe: isto conduz à doença. Ou seja, em termos psiquiátricos, isso é patogênico, predispõe, portanto, a uma doença, né? A patogenia é a predisposição a uma doença. Então, quando ele diz que nós devemos renunciar a nós mesmos, ele quer dizer: despreocupe-se um pouco de você e passe a atuar no mundo, interaja. Como é difícil nós fazermos isso. Nós estamos sempre querendo que façam coisas por nós, e no dia a dia nós fazemos muito pouco. Ele propõe o contrário. Ele propõe que nós aprendamos a renunciar a nós mesmos. Não quer dizer deixar para lá a respeito de nós, não tomar banho, não se cuidar, não fazer a barba, não ganhar dinheiro. Não se trata disso. Renunciar a si mesmo apenas significa: pare de focalizar a si próprio, porque se nós ficamos constantemente preocupados conosco, nós não caminhamos. Existe até uma lendazinha, né? Uma historieta, eu acho até bastante engraçada, que mostra o protótipo da neurose
Neurose é um estado de hiperconcentração em si mesmo. A pessoa que só olha para si mesma, aquela pessoa em que os outros têm que atendê-la. É isso que Jesus propõe. Não faça isso, não seja assim. Então, existe uma historieta assim. Uma centopeia andava livremente pelo jardim e um dia um homem passa pelo jardim, olha a centopeia e diz assim: centopeia, pergunta para ela, ela olha, ela para, olha para ele e ele pergunta: me responda uma coisa, com qual dessas patas você dará agora o próximo passo? Qual delas se moverá primeiro? Nunca mais ela andou, preocupada para saber qual das patas se moveria primeiro. É a neurose, é a pessoa preocupada consigo, né? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou passar no teste? Será que eu estou preparado? Será que eu devo ir? A preocupação excessiva. Então, a proposta de Jesus é: renuncie a si mesmo, seja leve, livre, tranquilo, vive em paz. Não fique avaliando se gostaram demais, se não gostaram, se pensam bem, se não pensam bem, se você está certo, se está errado. Viva e vá fazendo suas coisas, acertando pouco a pouco, caminhando, até que as coisas lá adiante darão certo, desde que você siga um caminho de prosperidade, de boa vontade. É claro que vai errar. Então ele propõe que nós sejamos mais tranquilos em relação a isso, sem essa neurose maluca, às vezes, de ficarmos concentrados em nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, tomar a cruz, assumir responsabilidade. Então, eu renuncio a mim, isto é, eu me torno leve, otimista, corajoso, tranquilo e digo: vou adiante, sem me preocupar demais. O que vier, eu vou lidando com as situações pouco a pouco, com tranquilidade. Isso é renunciar a si mesmo. Mas eu tomo a cruz. Isto é, eu não fico transferindo para ninguém os meus problemas. Eu posso até pedir ajuda, claro. Posso até encontrar pessoas que queiram me apoiar, mas eu não deposito nelas o meu infortúnio. Eu assumo para mim aquilo que eu preciso mudar. Se a minha vida não está boa, se há uma série de coisas que me fazem infeliz, eu não fico perto dos outros o tempo todo. Como eu sou infeliz, ninguém se importa comigo, ninguém me ajuda, ninguém me quer. Parece aquela hiena: ó vida, ó sorte, ó azar. Isso é o protótipo da neurose. Então Jesus diz: pare com isso, pegue a sua cruz e assuma e diga: eu vou mudar a minha situação, eu vou encontrar mecanismos de transformação. E quando nós assumimos isso e percebemos que começamos a ser capazes de fazer pequenas mudanças, logo a depressão começa a desaparecer. Eu vejo isso constantemente no consultório. Quando faço psicoterapia e as pessoas começam a assumir responsabilidade, se engajam ali, fazem uma coisa ali, oferecem uma contribuição acolá, começam a melhorar. Voltam dizendo na outra semana: você não faz ideia do que foi que você fez? Eu fiz tal coisa, nossa, gostaram tanto. A pessoa vem mais animada. Mas é lógico, começa a assumir responsabilidade e perceber que é capaz. Então essa proposta de Jesus, honestamente, eu considero inovadora. Pode até, isso parece óbvio, mas nós não fazemos. Nós não cumprimos, porque é muito difícil. Então, a mensagem que eu deixo em relação à psicoterapia de Jesus seria assim: para nós consolidarmos na nossa mente, nada mudará, absolutamente nada, se nós não tomarmos as rédeas da nossa vida. Nada mudará se nós não percebermos internamente que somos capazes de exercer todas as mudanças necessárias. Somos capazes de empreender todas as ações possíveis para que sejamos criaturas mais felizes e produtivas.
Nada mudará se nós não percebermos internamente que nós possuímos todas as ferramentas necessárias para atuar e fazer as transformações que queremos. Jesus deixou isso claro: vós sois o sal da terra. O sal é o elemento que dá sabor e também é o elemento que dá consistência, mantém a vida, mantém a estrutura dos alimentos. Antigamente se conservava tudo em sal para não apodrecer, não é assim? Eu não sou bom de culinária, mas eu creio que eu estou certo. Então, o sal, na verdade, é aquilo que mantém, que sustenta a vida, que dá sabor, que dá paladar. Ora, vejam a figura de linguagem excepcional. Vós sois o sal da terra. Somos nós que produzimos o paladar da nossa vida. Nossa vida será insossa ou será saborosa mediante a nossa ação, a nossa visão pessoal daquilo que temos, daquilo que somos, daquilo que, enfim, está ao nosso redor e dentro de nós. Isso é um ponto muito importante. Segundo, outra coisa importante, muito importante também, nós precisamos tomar decisões conscientes e baseadas não naquilo que fazem para nós, mas naquilo que é importante nós fazermos. É a separação, o afastamento da prisão em relação aos outros e ao mundo. Quando nós tomamos decisões conscientes, quando nós tomamos decisões livres, eu faço isso porque é bom fazer, não porque me fizeram. Eu até dou um exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, a gente vê no Facebook assim, a pessoa coloca a mensagem assim: eu desejo para você em dobro tudo que você desejar para mim. Outro dia eu disse no Facebook, há um tempo atrás, e eu fico pensando que é uma pessoa presa, porque ela deseja em dobro o que desejarem para ela. Primeiro, então, ela avalia o que os outros fazem, depois ela deseja em dobro. Se for ruim, ela também deseja, ou seja, ela não tem decisão, ela não toma postura alguma, totalmente contrário à proposta de Jesus, de não resistir ao mal, de amar o inimigo, de perdoar quem ofende. Por quê? Porque isso nos dá liberdade para ser quem nós quisermos. E eu vejo, por exemplo, dos meus pacientes, a maioria deles, do ponto de vista depressivo, não são quem eles querem, são o que os outros querem, o que a família quer, o que o pai escolhe, ou o que a sociedade implementa que seja, mas ele não escolhe nada. Por isso é que ele é depressivo. Isto é que é a depressão, é a insatisfação de não sermos nós mesmos. E essa terapia de Jesus é, na verdade, a única capaz de nos libertar. Que quando aprendemos essa metodologia que ele veio nos trazer, tudo se modifica. Abre-se um clarão na nossa frente e nós ficamos com toda uma trajetória pela frente e percebemos que somos criaturas, no fundo, solitárias para fazer o que temos que fazer. Nós somos solitários. E isso dá muito medo, mas é a grande verdade. Quem de nós aqui pode transferir a própria vida para o outro viver? Não pode. Então, nós somos criaturas solitárias, apesar de quem esteja perto de nós. Nossas dores são nossas, nossas alegrias são nossas, nossos infortúnios, tristezas são nossos, as culpas são nossas. Ninguém pode dividir a culpa com ninguém. Então nós somos criaturas solitárias para transformar o que está dentro. E o que está dentro, em essência, é luz. Jesus deixou isso claro. Buscai primeiro o reino de Deus, que está dentro de vós. Ele não vem com aparência exterior, ele está dentro. Isso significa que aqui dentro existem todas as ferramentas de que nós necessitamos para nos transformar. Então basta que coloquemos isso em prática, que coloquemos isso no dia a dia com base no Evangelho, aplicando, sem sermos santos, porque isso não é possível. Isso é uma outra coisa que eu vejo.
também bastante, e muito equivocada. Jesus propõe isso claramente, que nós não devemos ser assim, santos. Então são aquelas pessoas que querem mudar imediatamente. Nós espíritas temos esse severo problema. Abdicamos muitas vezes do que é comum. Deixamos de lado nossas necessidades naturais. Abdicamos, abolimos coisas que fazem parte da experiência física, orgânica, que é necessária para nos tornarmos criaturas santas. Só que isso de uma maneira muito forçada, que não é a realidade. Então, nós sofremos. Então, Jesus propõe que nós sejamos autênticos. Ele não era um homem bom, nem era um homem mau. Ele era um homem autêntico. Perfeição é autenticidade, não é ser bom. Porque a pessoa que somente é boa, por essência, boa, ela vive uma polaridade. E nós devemos viver as duas polaridades, o bem e o mal entremeados. Por isso que ele era austero com muitas pessoas. Ele chegou para os fariseus e disse: vocês são túmulos caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Imagine se nós disséssemos isso na rua para alguém. Como é que seria? Nós seríamos considerados criaturas mal educadas. Se nós ofendêssemos uma pessoa assim, pois ele disse. Por quê? Porque ele não era bonzinho, ele era autêntico. Dizia e fazia conforme a necessidade, mas com equilíbrio, sempre respeitando, sempre com educação, no sentido de educar, eu quero dizer, sempre. Então ele era autêntico. Então ele pede que nós sejamos criaturas autênticas e não fingidas dentro de nós, em relação a nós. Então viver com naturalidade, observando os próprios comportamentos, atendendo às necessidades do corpo normalmente, sem exagero, com contenção, com respeito, mas atendendo às coisas comuns e não se transformando em criaturas iluminadas com uma luz que não é real, que não é verdadeira. Então quem consegue viver assim tem condições já de empreender uma trajetória mais feliz, porque está leve, está seguro, está tranquilo e cumpre, pouco a pouco, passo a passo, tijolo a tijolo, o empreendimento da sua transformação, sem velocidade, sem exagero. Eu penso que essa é a mensagem que Jesus quer nos trazer, a boa nova, dentre outros aspectos, mas do ponto de vista psicoterapêutico, para o momento nosso. Eu penso que esses elementos são fundamentais. Tomar decisões livres, perceber que somos criaturas livres, observar que quando nós saímos de nós, nos renunciamos para ajudar o mundo, contribuir, deixar o nosso conhecimento, a nossa participação, isso nos traz uma imensa felicidade e vai nos transformando pouco a pouco. Então é essa a mensagem que eu queria deixar. Muita paz a todos, um Feliz Natal para todos nós.